Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Leônidas e sou professor de vocês nessa disciplina de recuperação, né, do semestre, do ano letivo. Então, hoje a gente vai estudar os biomas do Brasil. Então, vamos fazer um resumo daquilo que vocês já aprenderam durante o ano letivo. Então, hoje vamos relembrar os biomas, fazendo um breve resumo de cada um e suas características principais. Começando agora. Aqui tem um mapa brasileiro, né, do Brasil, e aqui está dividido nas regiões. Então, o bioma, começar primeiramente o nosso maior bioma principal, né, que é o bioma da bacia amazônica, né, o bioma amazônico. Ele corresponde a 40% da superfície brasileira. Então, assim, ele é muito grande, ele é praticamente quase a metade do território nacional, característica pela bacia amazônica. Então, assim, o Brasil é um país imenso e o bioma amazônico é proporcional ao tamanho do Brasil. Então, ele é constituído principalmente por uma floresta tropical. Também, depois disso, tem o bioma do Cerrado, que ele é o nosso segundo maior bioma. Ele caracteriza-se por uma região de savana, né? E lembrando, assim, as savanas africanas, no mesmo estilo. Também temos a Mata Atlântica, que corresponde a 15% do território nacional, né? Um fator muito preocupante da Mata Atlântica, que era assim, ele pegava assim, praticamente todo o litoral brasileiro, uma parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais. Mas só que com o avanço das grandes cidades, de grandes metrópoles, né, vocês vão ver que o Brasil ele é bastante concentrado nessa região litorânea, né, e nesses estados aqui. Então, hoje, o que restou dessa floresta, desse bioma, na verdade, na floresta, desculpa, né, desse bioma é apenas 12% de todo esse território que existe e é considerada a Mata Atlântica. Então, por causa do avanço das civilizações, foi diminuindo, né? Infelizmente. E ela se destaca por ser uma grande biodiversidade, né, nesse território, nessa região toda. Que ele pega assim, ó, praticamente o Brasil de uma ponta a outra, puxando o nosso litoral. Depois disso tem o bioma da Caatinga, né, que é um bioma afetado por secas extremas em períodos de estiagem, né, são períodos que, de uma longa duração, um grande período de secas. Em algumas regiões chove muito pouco mesmo. Depois disso tem o nosso bioma Pantanal, ele é considerado uma das maiores extensões úmidas e contínuas da Terra, né, do planeta. Então, é um bioma também muito rico, tanto em flora como em fauna. Depois a gente tem o nosso bioma exclusivo gaúcho, né? O único bioma brasileiro que está localizado apenas num único estado, que é o bioma Pampa. Alegrete faz parte do bioma Pampa, a gente está na região dos Pampas. Aqui as paisagens são variadas, né? Desde serras, planícies, de morro, rupestres e coxilhas, né? A gente está em uma região que bastante banhado, no caso, né? Por isso que aqui a gente tem muita a cultura, é uma região de várzea, desculpa, a gente tem muita cultura do arroz irrigado, do solo, tem essa facilidade, né, seja propício para a plantação de culturas como o arroz, por exemplo. Então, vamos falar agora sobre o bioma da Amazônia, né? Na Amazônia existe cerca de 2.500 espécies de árvores e mais de 30 mil espécies de plantas, né? Das aproximadamente 100 mil existentes em toda a América do Sul. Então, vocês têm uma ideia do continente da América do Sul, né? E só o bioma da Amazônia corresponde a 30%, né? E 30 mil espécies de plantas que existe ali. E entre essas planícies mais conhecidas, destaca a Vitória Ré, dessas plantas, desculpa, né?
destaca a Vitória Regia, que é uma planta símbolo da Amazônia, e ela é considerada a região com a maior biodiversidade do planeta. O bioma da Amazônia não é exclusivo no território brasileiro, ele abrange as áreas de outros países, os países circunvizinhos também fazem parte desse bioma da Amazônia. Então, seguindo aqui, compreende o conjunto de ecossistemas que corresponde à floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Né? Por que uma floresta tropical? Porque ela se encontra nos trópicos do planeta Terra. Então, e também a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do planeta. A fauna é extremamente rica, conta com mais de 30 milhões de espécies. Muitas dessas espécies ainda nem foram descobertas. Então, assim, a variedade é imensa. Para quem quer seguir os estudos nessa área, vale a pena, porque tem bastante descobertas a serem feitas ainda, tanto de plantas, de animais, de insetos. Sim, é uma gama muito enorme, a capacidade que dá da sua floresta amazônica. Então, a flora da Amazônia é bastante diversificada, constituída por árvores, por ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. A vegetação e a flora, né? Então, podemos separar em três partes, né? A mata de terra firme, que é vegetação localizada em regiões de altitudes elevadas, a presença de árvores de grande porte, como a castanheira, palmeira, plantas, árvores que chegam até ter mais de 40 metros de altura. Depois tem a mata de igapó, que é vegetação localizada em terrenos de menores altitudes, estando esses inundados praticamente por todo o tempo. A presença de vegetação baixa, como musgos e arbustos. Então, a região da floresta amazônica é uma região que chove bastante. Então, tem muitas áreas da Amazônia que são alagadas durante um bom período do ano. Na estação das chuvas também, da seca. Então, tem assim, é um sistema que está o tempo inteiro vivo, se mexendo, se mudando, em constante evolução. A matas de várzea, vegetação localizada na região de altitudes intermediárias e que são inundadas em uma determinada época do ano. As áreas mais altas permanecem inundadas por menos tempo. Então, como tem períodos das chuvas, que às vezes chove 3 a 4 meses de chuvas constantes, os rios sobem, né? Aumentando de volume, e essas cheias dos rios acabam inundando várias partes da região. Então, por isso, tem essas partes de mata. Então, o solo lá é bastante rico em matéria orgânica. Assim, é um banquete para se transforma em um banquete para diversas espécies de animais, de plantas, de insetos, que se constitui para se alimentar desse banquete a céu aberto da natureza. A fauna da Amazônia é extremamente rica, pessoal. Estudos indicam que é possível encontrar na região cerca de 30 milhões de espécies de animais, a gente já falou anteriormente, né? E é que eu passo por isso, especialmente por aves, roedores, répteis, insetos e anfíbios. Tucanos, araras, papagaios, macacos, onças, jacarés, peixe-boi são símbolos desse bioma. Tem um boto cor-de-rosa, por exemplo. Assim, é uma gama infinita de animais. O clima predominante da Amazônia é equatorial úmido, então é uma região bastante úmida. Então, também tem bastante chuva na região. A floresta ali está o tempo inteiro fazendo aquela respiração, fazendo aquela troca, né? A gente estudou anteriormente lá da fotossíntese, né? Tem aquela troca do gás carbônico para liberação do oxigênio. Então, trata-se de uma região característica por longos períodos de chuvas, com índices pluviométricos que variam entre 1.500 milímetros a 3.600 milímetros por ano. Então, é muita chuva, pessoal. Às vezes, para você ter uma ideia, no mês chuvoso, na nossa região, a média é de 100 milímetros no mês, 200 milímetros no mês. Então, agora pensa chover 10 vezes mais, né?
do que isso, né? Então é muita chuva, pessoal, para vocês terem uma ideia da imensidão que é. A umidade do ar é elevada, chegando a 80%, e as temperaturas variam entre 22 a 28 graus. Então, por ter uma umidade muito alta e temperaturas elevadas também, né, é um pouco abafado o clima nessa região. Outro fato importante, né, o calor que a bacia amazônica, ela tem esse 40%, né, do território nacional, não é à toa também, pessoal, né? E que, por exemplo, o calor que a gente tem na nossa região, o calor ele vem da bacia amazônica, principalmente. Então, todo o calor que a gente sente agora nessa época do ano é por causa dos ventos, ele vem de direção da bacia amazônica, o frio que a gente vê vem dos polares, então tem os choques ali que fazem as chuvas, tempestades, então os choques de ar frio, ar quentes. Então, pode ver assim, a floresta amazônica influencia até aqui no nosso estado, que a gente está a quilômetros de distância. A hidrografia, né? A Amazônia abrange a região da bacia amazônica, é considerada a maior bacia hidrográfica do planeta, né? Ocupa mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. O principal rio é o Rio Amazonas, e o qual possui mais de 1.100 afluentes, que nele desagam. E os principais rios são o Rio Amazonas, Rio Negro, o Tapajós e o Rio Madeira. Agora, o bioma do Cerrado, pessoal. A gente encerrou um breve relato sobre o bioma da Amazônia e vamos falar sobre o bioma do Cerrado. O bioma do Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul. Possui uma das formações vegetais com maior biodiversidade. Caracteriza-se por ser uma região de savana, estendendo-se por cerca de 200 milhões de quilômetros. Agora, se vocês prestarem bem atenção aqui no mapa, né, vocês estão vendo o bioma do Cerrado. Então, ele faz divisa com o bioma da Amazônia, ele faz divisa com o bioma Pantanal, faz toda essa divisa aqui com a Mata Atlântica e também com a Caatinga. Ele só não tem ligação com o bioma Pampa. Então, em diversas áreas aqui do bioma do Cerrado, ele vai ter algumas características diferentes, aproximadas com a divisa essas áreas de transições dos biomas. Então, assim, é um bioma muito rico, né? E com grandes possibilidades de estudo, de preservação. Vamos dar continuidade aqui sobre o bioma do Cerrado. Então, a vegetação e a flora do Cerrado. É conhecido como uma savana com maior biodiversidade do mundo. Ele abriga cerca de 11.627 espécies de plantas nativas, sendo aproximadamente 4.400 espécies endêmicas, quando endêmicas, exclusivas daquela região, não tem nenhum outro lugar do planeta. No Cerrado há 11 tipos de vegetação que são distribuídas em formações savânicas, florestais e campestres. Destaque-se no Cerrado as seguintes espécies de vegetação: o angico, a canjeira, a lubeira, tem o pau santo, gravatá, aroeira, tem a ingá, tem o ipê, o pau-terra, o pau-jacaré, jabuticaba. Então, assim, é infinidade, pessoal. Um ambiente muito rico. O clima do Cerrado, né? Conforme eu falei anteriormente, né? O bioma do Cerrado é constituído predominantemente do clima tropical sazonal, caracterizado por invernos secos e verões chuvosos, e apresentando a precipitação média de 1.500 milímetros anuais. Essa precipitação varia nos limites com outros biomas. Então, como eu estava falando anteriormente, ali, dependendo da região que ela está, vai ter um maior índice de chuva, menor índice de chuva, por causa dessas divisas que ele abrange todas, abrange os 4 divisas com os nossos 4 biomas brasileiros. Na região do Cerrado, limitante com a Caatinga, por exemplo, o índice pluviométrico encontra entre 600 e 800 milímetros. Então, é um índice bem menor já de chuva. Já o limite com o bioma da Amazônia, a precipitação alcança entre 2.000 a 2.200 milímetros. Então, assim, é uma diferença
bem significativa de chuva no mesmo bioma. Tudo por causa das divisas ali, né, nessas áreas de transições entre os biomas. A estação definida assim, pelo clima de seca geralmente se inicia no mês de maio e finalizando-se no mês de setembro. A estação chuvosa tem início de outubro e estende-se até o mês de abril. A estação é comum acontecer os chamados veranicos, né, que é alguns períodos de estiagem. A temperatura média anual fica em torno de 22 graus, então é um clima bem agradável, variando as medidas ao longo das estações do ano. Então, é uma temperatura assim, mais amena, não é muito calor, então não é muito frio, é uma temperatura bem agradável. A fauna do Cerrado. O Cerrado conta com uma grande variedade de espécies de animais, destacando-se o grupo de insetos. Apesar de grande variedade, a fauna do Cerrado é pouco conhecida, especialmente o grupo de invertebrados. A fauna ela apresenta cerca de 837 espécies de aves, das quais 29 são endêmicas. Então, são 29 espécies que só tem naquela região. Tem 185 espécies de répteis. E, ó, pode ver que eles têm bastante animais que são endêmicos ali. No caso, são 24 são só daquela região. E 194 espécies de mamíferos. Ó, sendo 19 delas são endêmicas. Então, 158 tipos de anfíbios, enquanto 45 deles são endêmicos também dessa região. Então, olha a importância da gente manter a preservação da fauna e da flora dos nossos biomas brasileiros, né? E também do mundo, de todo mundo no todo, né? Como é importante a gente cuidar do nosso meio ambiente. Alguns estudos indicam que há cerca de 14.425 espécies de invertebrados só nessa região. É bastante, é uma infinidade. É um mundo novo que se abre cada vez que a gente sai para conhecer essas áreas. Aqui você tem uma imagem, né, dos animais que tem lá. Tem a anta, tem o lobo-guará, tem o... esqueci o nome, pessoal, agora tem o tamanduá-bandeira, tem o gato, tem a jaguatirica, tem um gato do mato, o gato... Agora me fugiu o nome, desculpa. Tem a lontra, que é as ariranhas. Então, assim, é uma grande infinidade de animais que temos lá. Agora, vamos passando ali, vamos falar sobre a Mata Atlântida, que é um bioma composto por diferentes formações vegetais e ecossistemas associados, né? Se destaca por sua grande biodiversidade, com várias espécies endêmicas, né? Então, por que ele tem vários formações de vegetais e ecossistemas associados? Porque você for analisar aqui no mapa aqui do Brasil, aqui, ó, e onde está a região do bioma atlântico, você vê que ele pega praticamente todo o litoral brasileiro, uma boa parte do litoral brasileiro. Então, e conforme vai passando as regiões, vai mudando, né? Ele vai tendo mudando de solo, tanto de trópicos, então várias mudanças geográficas acontecendo ao longo desse percurso de toda a extensão da Mata Atlântica. Hoje, devido a uma série de fatores que incluem, por exemplo, a atividade humana, resto, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, cerca de 12,4% da floresta que existia originalmente. Então, aqui você está vendo essa imagem em verde, aqui, ó, bem nesse verde mais escuro, né? Essa é a região antiga que tinha toda a Mata Atlântida, né? Hoje ela é considerada, mas só que assim, tem poucos lugares com foco, que são protegidos hoje por lei, já sei que as pessoas não podem mexer, mas assim, é uma perda muito grande também de diversos de diversa biodiversidade que a gente teve ali, um avanço da população, né? Até que ponto é bom o avanço da população, né, nos grandes centros, e faz com que aconteça isso aqui, a degradação do nosso meio ambiente. A Mata Atlântica também, né, é constituída por formação de florestas nativas e ecossistemas associados. As florestas nativas são de umbrófila densa, a umbrófila mista, também conhecida como mata de araucárias, umbrófila aberta, floresta estacional semi-decidual e floresta estacional decidual.
E a Mata Atlântica também tem os ecossistemas associados, que são os manguezais, vegetação de restingas, campos de altitude, brejos interiorianos e encraves florestais do Nordeste. Então, assim, pode ver a gama de ecossistemas que estão interligados à Mata Atlântica. A fauna e a flora, né? A Mata Atlântica é característica por uma grande biodiversidade, devido principalmente das variações ambientais do bioma, que foi falado anteriormente lá, mas da extensão que a Mata Atlântica tem. Essas variações acontecem devido à extensão da Mata Atlântica em latitude e longitude, em variações altitudinais. Estima-se que a biodiversidade da Mata Atlântica corresponde de 1 a 8% da biodiversidade mundial. Então, assim, ó, é bastante significativo, pessoal, a capacidade da Mata Atlântica, né? de recursos, de estudo, que a gente pode aprender cada vez mais, né? Sobre as espécies, sobre plantas, ou muitas curas ainda de doenças, e o que pode acontecer. Tanto na floresta amazônica, também, assim, a gama é muito enorme. Segundo os dados do Ministério do Meio Ambiente, encontramos na Mata Atlântica cerca de 20 mil espécies de vegetais, 850 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 espécies de mamíferos e 350 espécies de peixes. Né? Então, é bastante diversificado a flora e a fauna. Aqui vou dar um exemplo dos principais, né? No caso, são os símbolos da Mata Atlântida, né? Primeiro ali o mico-leão dourado, né? E depois o pau-brasil, que deu o nome origem ao Brasil, do nosso país. Né? Então, o pau-brasil faz parte da Mata Atlântida. Agora vamos pular para o bioma da Caatinga, né? É um bioma exclusivamente brasileiro, ele só se encontra na região do Brasil, ele não se encontra em outros países, igual os outros biomas. Ele corresponde a 70% da região do Nordeste e 11% do território nacional, então é um bioma bastante extenso. O nome Caatinga possui origem tupi-guarani, que significa floresta branca, né? Essa denominação representa a característica da vegetação desse ecossistema, cujas folhas caem em período de seca. Características, então, da Caatinga. Apresenta diversas particularidades, principalmente em relação à adaptação climática das plantas e dos animais. Esse bioma é afetado por secas extremas e período de estiagem, características do clima semiárido. A vegetação precisou desenvolver um mecanismo de sobrevivência em razão de pouca disponibilidade de água, e a fauna é bastante diversificada, né? E também é marcada pelas adaptações do clima, como as recorrentes migrações no período de estiagem. O que acontece com as flores, com as árvores, com as plantas, né? As plantas nesses locais, elas têm a característica de perder as suas folhas. Por que isso? No momento em que as plantas começam a perder as suas folhas, né, eles diminuem o consumo de água, porque as folhas elas produzem a fotossíntese, então elas precisam de água. Então, para a planta se manter viva, é interessante para ela derrubar as folhas, né, que as folhas caem, e assim ela vai economizar mais água para poder se manter viva. Então, assim, vai perpetuar mais a espécie das plantas. O clima. O clima recorrente da região da Caatinga é o tropical semiárido. Esse clima é marcado por longos períodos de estiagem. O índice pluviométrico é baixo, né? 800 milímetros ao ano, se for comparar com a bacia amazônica, que é 3 vezes mais, 4 vezes mais. É muita diferença. As temperaturas são geralmente elevadas, com uma média de 27 graus, podendo alcançar números maiores e superiores a 32 graus. Durante o período de chuva, o índice pluviométrico pode ser aos 1.000 milímetros ao ano. Então, é bem baixo mesmo o índice de chuva. Já no período mais seco, é uma baixa chegando aos 200 milímetros por ano. Então, assim, quando acontece estiagens ou secas extremas, assim, a situação fica bem difícil.
inclusive, exclusivamente para as pessoas que moram nessa região, né? Então, é uma região bem difícil, com poucos recursos hídricos, em diversas regiões da Caatinga. A vegetação, né? A Caatinga apresenta 3 tipos de estratos, né? O arbóreo, com espécies que variam entre 8 a 12 metros de altura, são plantas que não são árvores que não têm uma altura significativa, se for comparar com as árvores da Amazônia, que chega até 40 metros. Então, por isso, já são árvores menores adaptadas ao ambiente. Então, o arbustivo, com espécies que variam de 2 a 5 metros, e o herbáceo com espécies com alturas abaixo de 2 metros. Então, são vegetações de pequeno e médio porte. A característica dessas vegetações, né, são árvores baixas, de troncos tortuosos, que apresentam espinhos e folhas, que caem no período da seca. O cair das folhas é um mecanismo para evitar a perda excessiva de água, que expliquei anteriormente. Outra característica marcante é que as raízes das plantas cobrem o solo, para que seja possível armazenar água durante o período da chuva. Outra característica dessas plantas também. Como que é a adaptação das plantas, né, varia de regiões para regiões. A flora, né? A flora é bastante diversificada, o período de floração varia conforme a região e o regime de chuvas e a qualidade do solo. Então, varia ao decorrer ao longo da Caatinga, né, as vegetações, como vocês estão vendo nas imagens aí. A fauna, ela é bastante diversificada, mas não tão conhecida, havendo diversas espécies de animais endêmicos, né? Tem mamíferos, aves, répteis, a quantidade que tem. E ali o macaco prego, que é uma espécie ali característica dessa região. Agora, a hidrografia, né? A hidrografia da região é compreendida pelo bioma Caatinga, apresenta os rios, que são, em sua maioria, intermitentes ou temporários. Isto é, rios que correm apenas no período de chuvas e que secam durante a estação da seca. Então, acontece, chove, acontece chuva, aí aqueles rios, eles renascem. Então, eles percorrem, acabou o período de chuva, esse leito desses rios eles acabam secando. E o rio perene, né, que é mais conhecido, né, esse bioma é o Rio São Francisco. Né? Então, o perene é que ele tem o ano inteiro, é um rio que ele não seca. Agora, vamos falar sobre o bioma do Pantanal. Então, o Pantanal, ou o complexo do Pantanal, é o maior bioma, é o menor bioma brasileiro. É uma maior planície de inundação do mundo, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão. É considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial em reserva da biosfera, né? Essa região possui grande biodiversidade, como as diversas outras biomas do Brasil. Né? Então, tem diversas características exclusivas em cada bioma brasileiro. Contudo, muitos desses animais, desses biomas, estão ameaçados de extinção, por exemplo, a onça-pitada, o onça-pardo, o cervo do Pantanal, o arara azul, entre outros. Inclusive por causa da depredação e da caça ilegal, né? E do contrabando desses animais. Os rios. Os rios dessa região pantaneira, todos pertencem à bacia do Rio do Paraguai. São o Cuiabá, o Aquidauana, o Apa e o Miranda. Clima e vegetação. O clima do Pantanal é predominantemente tropical, continental, marcando pelas altas temperaturas e grande índice de pluviométrico. É uma região que chove bastante. Um verão quente e chuvoso, e um inverno frio e seco. Assim que o solo se forma, é utilizado como áreas de pastagem para o gado. A vegetação pantaneira, dependendo da altitude, envolve as gramíneas, aves de médio porte, e plantas rasteiras e arbustos. A fauna. O Pantanal é composto por diversas espécies de peixes, mamíferos e répteis e aves. Segundo pesquisa, o bioma possui aproximadamente 1.000 espécies de borboletas, 650 de aves, 120 de mamíferos e 260 de peixes e 90 de répteis. Uma característica bem interessante do Pantanal é que os animais das outras regiões, tanto ali da floresta amazônica, do bioma amazônico e do bioma da Mata Atlântica e o bioma do Cerrado, esses animais eles vão para essa região também do Pantanal. O que acontece? Como muitas áreas ali ficam inundadas, depois quando a seca se tornam lagos, né? Tudo ali se torna um banquete para os animais se alimentarem, porque muitos animais ficam presos nesses lagos
e então isso faz com que os animais vão para essa região para poder se alimentar. Tem alguns animais que vocês estão vendo, que são da característica dessa região. Vocês estão vendo, tem o gado também ali, ó, que estão com áreas cobertas, eles estão saindo do alagamento. Tem a capivara, tem a onça pintada, tem as ariranhas também. A flora do local, né? A vegetação do Pantanal é composta por 3 regiões distintas: a amazônica, o cerrado e o Chaco, que é o nome do Chaco, no caso, que é o nome dado ao Pantanal, localizado ao norte do Paraguai e leste da Bolívia. No ambiente existe aproximadamente cerca de 1.500 espécies de plantas. Então, ali tem o ipê, que é uma árvore característica da região, e também tem a Vitória régia, que é uma planta também que está na bacia da Amazônica, mas também está presente da flora do Pantanal. Agora vamos falar do bioma Pampa, pessoal, que é o nosso bioma, o bioma que está localizado no Rio Grande do Sul, é o bioma exclusivo gaúcho, né? No território brasileiro, né? Então ele compreende também o território dos países do Uruguai e da Argentina. Vocês estão vendo ali na imagem, né? Alegrete se encontra nesse bioma. A característica dos pampas, né? O clima do pampa é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas. A sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. Então, vocês conhecem muito bem que o clima dessa região, você pode perceber algumas regiões do país não consegue ver a diferença das 4 estações bem definidas. No verão que faz calor, no inverno faz temperaturas frias, na primavera tem uma temperatura mais agradável, no outono tem temperaturas médias, varia entre um pouco de calor, um pouco de frio. Então, assim, ó, tem todas essas características bem distintas, né? Então, não é todos os locais no Brasil que a gente consegue perceber isso. E a gente é privilegiado aqui na região do Pampa, vamos puxar ali para nossa sala, como se diz, o gaúcho, né? E como que é rico também o nosso bioma, né? Que a gente tem muitas coisas para conhecer e aprender dentro do nosso próprio bioma. Estima-se que a flora dos Pampas abrange cerca de 3.000 espécies de plantas, entre campos nativos, matas e afloramentos rochosos. O Pampa gaúcho é um prolongamento natural do Pampa argentino e uruguaio. Então, ele está exclusivamente no Rio Grande do Sul, no território nacional, mas ele também faz parte do território do Pampa argentino e do uruguaio. Alguns animais do Pampa, né? A fauna do Pampa apresenta uma biodiversidade riquíssima, uma mudança de espécie, entre elas aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios, né? Então, ele tem o gato a jaguatirica, tem o famoso João de Barro, tipo, o quero-quero também é um animal uma ave característica da nossa região. Também tem a ema, que é outra ave característica do Pampa. Aqui também a gente tem o tucutuco, que é esse animalzinho pequenininho, tem o veado campeiro, tem o zurrilho, também tem aqui o nosso sorro, que o pessoal chama, e o tatu. São animais que a gente pode encontrar, né? Não são exclusivos, mas que a gente pode encontrar na nossa região, os pampas. O clima. Com temperaturas que podem chegar até aos 35 graus no verão, em médias negativas no inverno, o clima do Pampa Gaúcho é frio e úmido, com chuvas concentradas no inverno, e a precipitação anual é em média de 1.200 milímetros. São comuns as geadas e pode chegar a ter episódios pontuais de neve em algumas regiões. A hidrografia. A hidrografia dos Pampas é formada pelos rios da bacia do Uruguai e pela bacia secundária do Sudeste Sul. A bacia do Uruguai serve de limite entre as terras brasileiras, uruguaias e argentinas, né? Nosso delimitante natural que a gente tem. A visão das suas águas está subordinada ao clima subtropical, portanto, sem grandes variações ao longo do ano, já que o clima subtropical possui características a regularidade de chuvas ao longo do ano. Então, é difícil ter períodos longos sem chuva na nossa região. Então, a chuva é bem distribuída ao longo do ano, né?
um caso, quando tem episódios de fenômenos como a laninha, que é período de seca, que a gente fica algum período sem chuva, mas geralmente é em janeiro, em fevereiro, em março, que a gente tem um período de estiagem maior, né? Abrangendo um pouco de dezembro, esses períodos assim que ocorrem. Mas o normal é chuvas bem distribuídas durante o ano inteiro. Então, outra característica bastante que a gente tem, faz parte do bioma do Pampa também, é a bacia, ao, é a bacia desculpa o nome agora, me fugiu. Isso acontece nas aulas, né? A gente às vezes não grava, não anota tudo que quer falar, tem muita informação, né? Mas o aquífero Guarani também está concentrado nessa região aqui, então é bem interessante. Então a gente tem um grande lençol freático com bastante água, então tem bastante recursos hídricos na nossa região, né? Se a gente for comparar com uma região, por exemplo, no estado do Agarapu também, a Caatinga é a região que tem pouca água, né? Então, se a gente for comparar muitas regiões aqui, a gente tem uma região bastante privilegiada, comparando no Brasil com vários outros lugares do mundo, né? A gente tem diversos tipos de territórios e áreas para a gente conhecer e aprender mais, né? Então, eu agradeço por essa aula de hoje, né? Muito obrigado também. Espero que vocês tenham aprendido um pouco e relembrado do conteúdo que vocês têm estudado hoje. Muito obrigado e tchau, tchau.